Olá, turma da EJA, 10ª etapa do ensino médio. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou trabalhar com vocês a aula 73 de Sociologia. E o nosso tema de hoje é Direitos Humanos e Cidadania. Vamos lá, então, saber o que são os direitos humanos. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Vejam lá, então, os direitos humanos, eles abarcam todo e qualquer ser humano, todas as pessoas, certo? Os direitos humanos não foram criados por alguém. Os direitos humanos não são uma entidade criada para dar suporte para algumas pessoas. Vejam lá, interessante isso aqui, né? Os direitos humanos, eles não são também uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. Daí a existência dos direitos humanos. Os direitos humanos também eles não são uma invenção da modernidade. Os direitos humanos vêm aí desde muito tempo. Outras pessoas, outras sociedades já garantiram esses direitos, mesmo que não tenham essa denominação, certo? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos, como eu falava, né? Segundo os historiadores, aí, Cícero o Grande, né, que era um rei persa, que dominou a Babilônia, segundo os historiadores, dizem que ele foi o primeiro a escrever a primeira carta, né, dos direitos humanos, porque ele escreveu aí num cilindro de cerâmica direitos que ele reservava aos povos que ele conquistava, né? Então, ele tinha essa visão já da garantia desses direitos básicos. Vejam lá, então, faz muito tempo, não é isso? Então, vamos ver. Os direitos humanos são universais. O que significa dizer que os direitos humanos são universais? Significa dizer que é universal porque ele abarca a todos, daí a palavra universal, né? Não serve para proteger ou beneficiar alguém ou condenar outros. Muita gente fala isso, a gente vê muitas pessoas trabalhando contra os direitos humanos. Só que quando eles necessitam dos direitos humanos, eles são os primeiros a correr e pedir os direitos humanos, a garantia dos direitos humanos, né? Então, as alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos, né, dos réus ou criminosos, como o cárcere injustificado e a tortura ou o assassinato. Então, vejam lá, como isso é garantido. É importante que as pessoas percebam que esse direito, ele não é dado para os criminosos, não é dado para alguém que cometeu. A pessoa que cometeu qualquer tipo de deslize, qualquer tipo de crime, ele tem que ser julgado. Tem que ser julgado. E aí ser dado a pena para ele. E ele vai cumprir a pena, né? Você não pode torturar, por exemplo, a pessoa para ela relatar ou dizer que cometeu um crime ou não. Então, é importante, né, a gente observar essas questões aí. Não é isso? Muito bem. Os direitos humanos não são uma pessoa, não são uma pessoa. Interessante você refletir isso, ó, né? Por último, os direitos humanos não são uma entidade, por exemplo, como uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Não. Os direitos humanos, eles são uma instituição, né? E é importante que esses direitos existem porque eles estão implicados com a questão da cidadania, né? A garantia dos direitos humanos, ela garante também a cidadania, não é isso?
E aí nós vamos ver o que é cidadania, né? Vejam lá, cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade, uma determinada sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder neste espaço, intervir nesse espaço e transformar esse espaço. Vejam lá. Então, isso é cidadania. E os direitos humanos, eles garantem a cidadania, né? Muito bem. Então, a cidadania é isso, né? É essa questão toda. E a cidadania na Antiguidade Clássica, como é que ela surgiu? Então, na Grécia Antiga, o cidadão era o indivíduo bem-nascido, isto é, o homem livre, né? Livre, sujeito, imbuído de direitos, na realidade era o homem da polis, o político. A polis é a cidade. Então, o bem-nascido era aquele que era filho dos primeiros povoadores e que iniciaram ali a Grécia Antiga. Na Roma Antiga, o cidadão era o morador da Tívitas. O que era a Tívitas? A Tívitas era a cidade. Então, também o homem livre e capaz de participar da vida política da cidade. Quando nós falamos cidade aqui, porque na Antiguidade a cidade era apenas ali uma cidade-estado. A Roma, ela tinha a cidade ali, estado, mas ela tinha o seu império, né? E as pessoas do império também recebiam, né, essa condição de cidadão se tivesse direitos ali garantidos, né? Muito bem. A expressão cidadania vem do latim, como nós já vimos, civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que vivia ou que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por habitar na cidade. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos. Então, na Roma chamava a urbis, né? A cidade. Daí a questão dos limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Então, hoje, na modernidade, no nosso mundo atual, a cidadania ela não está restrita só à cidade, mas a todas as pessoas que vivem, né, num determinado estado, né, num território que compõe uma nação, certo? Muito bem. Então, essa expressão, né, da cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Então, vejam lá. Então, quando nós falamos de cidadania, nós falamos de garantia de direitos, de viver num espaço, de conviver, de poder estudar, de poder ir e vir, né? Ter moradia, ter educação, ter alimentação, né? Então, tudo isso tem um saneamento básico na sociedade. Então, isso é o que nós chamamos de direitos, não é isso? Então, o cidadão é isso. Mas aí nós vamos falar do cidadão e o direito ao espaço. Aí nós vamos trazer aqui um geógrafo já falecido, Milton Santos, importante geógrafo brasileiro de renome internacional, que vai trazer uma reflexão a essa questão. Ele diz assim: se no campo do direito somos todos cidadãos, na prática isso ocorre? Em outras palavras, sobre o benefício do uso do espaço entre os nossos direitos, somos todos cidadãos? Infelizmente, nem todos, ele diz, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, muitas pessoas vivem em situação de rua, muitas pessoas não têm emprego, muitas pessoas não têm acesso à educação de qualidade, muitas pessoas não têm acesso a transporte, muitas pessoas não têm acesso à saúde, né? Então, vejam lá. Então, essa questão que o Milton Santos traz, na questão da importância, né, de você ter esse direito garantido, esse direito de cidadania garantido. E refletido que, embora na letra da lei nós sejamos todos cidadãos, porém, existe cidadania que não é vivida na sua plenitude.
né? Certo? Existem muitos indivíduos que legalmente possuem cidadania, mas que não dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. Então, é um cidadão pela metade. Existe o cidadão pela metade? Não, não pode. Não pode existir um cidadão pela metade. O cidadão, a cidadania, ela tem que ser plena. Eu até sou uma pessoa que não gosto muito desse termo cidadania plena, porque eu acho que a cidadania ela tem que ser plena. Né? Não tem como você viver a cidadania sem ser na sua plenitude. Se no momento que a gente diz que a cidadania não é plena, então nós não somos cidadãos. Então está faltando para nós a garantia desses direitos para que nós vivamos a nossa cidadania, né? Então, é importante que a gente reflita isso hoje, não é isso? Muito bem. Então, falando dessa questão da cidadania, dos direitos, dos deveres, é importante que nós pensemos, reflitamos, né? Como que nós estamos vivendo essa cidadania? Será que nós estamos também, como pessoas, buscando realizar essa cidadania? Se nós estamos valorizando a nossa cidadania? Ou nós apenas exercemos o direito do voto, só votamos, só somos cidadão porque a gente vota? Não, né? A cidadania, ela é direitos garantidos, para que nós possamos dizer, não, eu sou um cidadão, eu tenho que ter o quê? Esses direitos e deveres mais garantidos. Eu tenho uma educação de qualidade na minha cidade. As escolas são escolas que acolhem a todos, que têm uma educação que vai garantir a todos nós a plenitude do conhecimento. Será? Né? Como que é a questão do meio ambiente? Nosso meio ambiente é preservado? Como é que é o saneamento básico do meu bairro, da minha cidade, né, da minha comunidade? Como é que eu estou vivendo? Então, a gente percebe, como diz o Milton Santos lá, que o Milton Santos traz essa questão do espaço, nós estamos vendo hoje aí, né, aqui em Manaus, no Amazonas, as pessoas vivendo aí na questão dos alagamentos, né? As alagações tirando as pessoas vivendo dentro daquela água suja, né? Com casas dentro de igarapés. Por que essas pessoas vivem nos igarapés? Porque elas querem? Ou porque não tem um espaço, como dizia o Milton Santos, garantido, um espaço onde elas possam viver com dignidade? Então, é preciso que se questione isso, né? É preciso trazer essas questões para que nós possamos dizer, não, nós vivemos, a nossa cidadania, ela é plena. Nós vivemos realmente, nós somos realmente cidadãos. Não basta você viver, hoje, por exemplo, viver na cidade. É preciso que nós tenhamos na cidade os direitos garantidos. Quando nós falamos cidade, nós falamos hoje do espaço do país, né? É o país, nós somos cidadãos brasileiros e nós temos que ter esses direitos garantidos. Por exemplo, agora nós estamos vivendo o problema da pandemia, né? O problema das vacinas. Então, a vacina tem que chegar a todos. Nós temos uma saúde de qualidade para todos. Nós temos o SUS, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a saúde universalizada. E muitas vezes a gente critica muito, né, o nosso SUS, mas é uma forma de garantir saúde de qualidade para todos. Você tem, todas as pessoas têm acesso, chega, né, a ter um posto de saúde no seu bairro e ter acesso a isso, certo? Muito bem, então, cidadania é isso. Então, direitos humanos e cidadanias, eles andam de mãos dadas. Não tem como você não garantir os direitos humanos e ser cidadão, você ter cidadania, né? Então, a gente precisa valorizar os direitos humanos. E quando vê aquelas pessoas que falam contra os direitos humanos, chamar para reflexão, né? Porque é um direito garantido a todas as pessoas, tá bom? Muito bem, vamos então para a nossa dinâmica local interativa.
Muito bem, nós temos aí duas questões que vocês vão ler com atenção, leiam, releiam e respondam, que daqui a pouco a gente vai corrigir, tá bom?
muito bem. Parabéns aí pela participação de vocês nas questões, nas respostas. Agora nós vamos para a nossa correção. Tá? Vamos então aqui para a questão 1, né? A questão 1, que diz o seguinte, é uma questão do Enem, veja, uma questão do Enem de 2009. Diz o seguinte, segundo Aristóteles, na cidade, com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esse tipo de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Vamos então para o comando da nossa questão. Diz, o trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, letra A, possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Letra B, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Letra B. Letra C diz o seguinte, estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis, isto é, da cidade, a participarem da vida cívica. E letra D diz o seguinte, tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. E letra E, vivida pelos atenienses, era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Então, aí nós temos as nossas 5 questões e vamos, então, para o nosso gabarito, certo? Então, o gabarito diz que a resposta correta é, então, a letra B. Volta lá, diretor, para nós, para a letra B, só para a gente reforçar para os nossos alunos. Veja aqui, então, a cidadania, compreendida que a cidadania na Grécia Antiga, no caso do livro Política, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Então, voltando lá para o nosso gabarito, vejam lá, como é que a ideia de cidadania naquela época, na Grécia Antiga, era uma ideia que não condiz com a nossa realidade de hoje, né? Porque a cidadania era dada apenas para um grupo privilegiado. Vejam lá, né? Então, na Política de Aristóteles, leva-nos a perceber que a cidadania, né, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada, que isso não condiz mais com a realidade de hoje. Hoje, a cidadania ela é direito de todos, né? Brancos, pretos, homens, mulheres, né? Indígenas, todos. Então, a cidadania nossa agora é assim, certo? Muito bem, vamos então corrigir a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, os direitos humanos não são direitos surgidos no século XX. Sua história remonta ao passado. Comente sobre um aspecto histórico dos direitos humanos. Como vocês podem perceber, essa questão é uma questão aberta, que nós não vamos ter uma resposta única, mas a gente pode ter uma ideia de como você poderia responder, não é isso? Vamos lá então para o nosso gabarito? Vejam lá, o gabarito diz o seguinte, o estudante pode utilizar elementos históricos. Nós falamos aqui do Ciro, né? De Ciro,
o rei persa, que ao dominar os povos, né, ele deixava esses povos com seus direitos. Por exemplo, tem alguns governantes, quando dominavam um povo, ele tirava o direito de você, por exemplo, falar a sua língua, de você professar a sua fé, a sua religião. Ele deixou. Segundo os historiadores, dizem que ele foi o primeiro a criar aí uma carta de direitos humanos. Ele deixou escrito num cilindro de cerâmica, né, os direitos das pessoas, dos povos que ele dominava. Então, ele era visto dessa maneira. Apesar de ele dominar, ele dava às pessoas o direito de poder ter falar a sua língua, professar a sua religião, professar os seus deuses, não é isso? Então, vejam lá, é importante que a gente tenha essa ideia de que cidadania e direitos humanos, eles andam sempre de mãos dadas, não é isso? Muito bem, parabéns a todos pela participação e a gente agradece a todos e até uma próxima aula.